Olá, tudo bem? 25 de dezembro, hoje é Natal e nós estamos chegando à sua casa com o Papo de Mestre, transmitido aqui pelo Tuba News. É uma alegria poder chegar a você nesse dia tão especial, nesse dia tão significativo, em que os cristãos do mundo inteiro celebram a chegada de Jesus, o nascimento de Jesus. E não poderia ser diferente nesse programa, nós vamos trazer um entrevistado muito especial, o Padre Jean, da Diocese de Tubarão, que vai nos falar sobre o Natal. Não é mesmo, Mateus? É isso mesmo, professor Matiola, já é Natal, né? Inclusive as famílias celebraram já ontem à noite, hoje pela manhã, todos estufados, né? Todos estufados de tanto que comeram neste Natal, mas sem perder a fé e a esperança naquele que hoje, né? Esse dia nasce para nos animar e para nos reanimar na nossa fé. Então é isso mesmo, hoje o Padre Jean, ele que é o nosso animador vocacional e juvenil, um padre jovem como eu e nem tão jovem quanto o professor Matiola, mas... Sentia uma pitada de bullying. No dia de Natal, você sofrer bullying. Que presente, não é fácil, né? Mas está aqui conosco. Padre Jean, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela acolhida do professor Matiola, do Mateus, também de todos que nos escutam, que nos assistem. Para mim é uma alegria nesse dia tão especial para nós, que somos católicos, essa celebração do Natal do Senhor, onde queremos acolher realmente esse menino Jesus que vem até nós, principalmente para nascer em nossos corações. Feliz Natal a todos nós, né? Obrigado. E lembrando que esse podcast é patrocinado e conta com o apoio da Ponto Sat Internet, Fóton Someval, Elizabeth Seguros, JB Boteguinha, Rocha Alimentos, Tambo e AB Sabor na Caixa. Vamos então às perguntas, Mateus. Vamos aproveitar que o Padre Jean está aqui. A gente sempre, no nosso podcast, sempre tem umas pimentinhas, né? Sim, mas eu acho que como é um padre, a gente vai deixar... vai isentar, né? Vamos isentar disso, até porque a gente também quer ir para o céu, né? Praga de padre pega, né? Então é melhor a gente contar com a bênção. Padre só dá a bênção, né? Ah, então tá bom. Mas padre jovem diz que a bênção pega, né? Pega, então tá bom. Com certeza, né? Vamos lá então, padre, perguntando assim, qual que é o significado teológico do Natal na tradição católica? Então, o significado teológico na tradição católica é muito claro. O nascimento de Jesus. Jesus, ele é o próprio Deus, Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se faz homem pelo seio da Virgem Maria e nasce para a nossa salvação. Esse é o significado próprio do Natal, a encarnação de Jesus. A encarnação que é o início do seu ministério, o início da sua atuação enquanto pessoa no meio de nós, e que traz para nós a nossa salvação. Nós podemos considerar, tem uma palavra grega, né, que é kenosis, que o Natal significa realmente esse esvaziamento de Deus, esse kenosis de Deus que vem até nós, como ser humano também, para nos salvar. Então, de um panorama geral, nós temos hoje essa perspectiva. Jesus nasceu para nos salvar. Era preciso que ele assumisse a humanidade por completo, inclusive no nascimento, para nos salvar. Tem o Santo Irineu de Lyon que vai dizer que para tudo assumir, para tudo redimir. Né? A expressão dele, que ele fala, né? Tudo assumir, para tudo redimir. Então ele assume a humanidade por completo, inclusive o nascimento, para ser sinal de salvação, símbolo de salvação para todos nós. Muito bem. Padre Jean, você falou agora sobre esse plano da salvação de Deus, né? Na nossa salvação. Qual é a relação entre o Natal e a encarnação de Deus? Então, o Natal é a encarnação de Deus. Né? No Natal se cumpre a encarnação de Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, para a nossa salvação. Então, os gestos da encarnação começam com a anunciação, quando o anjo Gabriel anuncia à Virgem Maria que ela será a mãe do Salvador e ela assume essa missão. E depois o Natal vai ser o grande cumprimento disso, o nascimento de Jesus. Então, como eu falei antes, a questão do kenosis, né? Esse esvaziamento, Deus que entra na humanidade. Tem outra expressão muito bela que é Shekinah, Deus que arma a sua tenda no meio da humanidade, no meio dos nossos corações, no dia de hoje, para nos salvar. Então, a encarnação e o Natal são praticamente sinônimos, a mesma palavra, né? Nós estamos falando do mesmo mistério, Deus que se fez homem para a nossa salvação. E é bonito porque isso alcança a gente de um jeito significativo, porque rompe a distância que nós temos com a divindade. O professor Matiola pode falar mais do que eu, que é mais estudioso do que eu, mas a antropologia, né? A gente tem essa perspectiva de uma distância entre nós e o outro, que é o grande outro, que é Deus. E Deus rompe essa distância. Deus vem até nós por meio da encarnação, por meio do Natal,
para estar conosco, viver conosco e assim nos salvar. A obra da salvação é uma obra de encarnação. Deus que assume por completo a nossa natureza humana para planificar essa natureza e conduzir até o céu. Padre, como é que a gente explica para uma criança, por exemplo, estou te perguntando porque a minha filha perguntou, por que a gente precisou ser salvo? Por que Jesus veio para salvar? Agora começaram as pimentas. Então... Tá guardanapinha aí, ó. Sim, então, nós precisamos sempre pensar assim, Deus os fez bons, mas o pecado nos corrompeu. E existem até duas tradições na teologia católica que estudam exatamente isso, né? Que é essa dinâmica. Se o homem não tivesse pecado, a encarnação aconteceria, ou se o homem, se o pecado foi condição para o nascimento de Jesus, para a vinda de Jesus até a Terra. E nós sempre temos que ter muito claro essa perspectiva de que a obra de salvação é uma obra de planificação. Deus quer planificar a humanidade. Então, a encarnação acontece, Jesus nasce para que a planificação aconteça. E diz a palavra que em determinado tempo Deus enviou o seu Filho nascido de uma mulher para a nossa salvação, para nos planificar, para que a obra da ressurreição tenha sido realmente uma obra que torne a humanidade o melhor que ela pode ser. Torne a nossa humanidade o melhor que ela pode ser. Então a encarnação acontece por isso. Deus os salva por isso, para que nós possamos, regenerados à obra de salvação de Cristo Jesus, vivemos plenamente a nossa vida, já aqui na terra, almejando o céu. Padre, você falou essa questão também de almejar o céu, né? Todos nós queremos, né? Todos nós queremos e buscamos, né, professor Mattiola? Queremos ir para o céu. Queremos ir para o céu. Precisamos ir para o céu. Precisamos, né? Devemos ir para o céu. E como que o Natal ele pode ser um momento de renovação espiritual para aquelas pessoas que celebram? Ontem, na noite de Natal, muitas famílias se reuniram para cear, hoje no almoço. Algumas famílias rezaram, outras não. Como hoje a gente também tem uma certa visão do Natal visto do ponto de vista comercial e às vezes aquilo que é essencial é pouco deixado de lado, né? Por isso hoje a gente até representou aqui o Natal com a presença do menino Jesus, né? Como essa celebração tão importante na igreja e na vida pode ser um marco para a renovação espiritual das pessoas? Então eu acho que para renovar espiritualmente as pessoas, nós precisamos ressignificar o Natal. Hoje, como você falou, nós temos uma visão muito mercadológica do Natal, né? O Natal hoje assumiu essa visão do comércio, onde nós nos presenteamos, que é muito belo, o gesto de se presentear é algo necessário, importante, só que muitas vezes isso toma conta do significado do Natal. Simplesmente a troca de presentes, ou então a compra, ou então uma viagem, como se fosse um feriado qualquer. E a renovação espiritual vai passar por significar o Natal naquilo que ele é realmente, que é a obra de Deus em nossas vidas. E essa obra acontece através da aproximação. Essa expressão que eu usei antes, que Deus rompe a distância, precisa ser uma atualidade hoje, né? Nós também rompemos as nossas bolhas e nos aproximarmos do Deus que está aqui. Deus é sempre uma porta aberta, que está a nos esperar. Agora nós precisamos nos aproximar. Isso começa no gesto simples. A gente muitas vezes pensa que para ser de Deus, para ser da igreja, para viver a intimidade com o Senhor, nós precisamos de grandes milagres. Não, nós precisamos da disponibilidade do nosso coração. Abrirmos a presença dele, rezarmos como nós aprendemos a rezar dos antigos e vivemos realmente essa obra que ele quer para nossas vidas. Então é importante que a gente tenha essa perspectiva, porque se nós ficarmos apenas na ótica do mercado, a gente vai esvaziando o sentido do Natal. E daqui a pouco vai ser só mais uma troca de presentes, mais um dia de comermos bem, mas o verdadeiro significado do Natal fica esquecido. O significado do Natal é esse: Deus está no meio de nós, Emanuel. Deus se aproximou de nós para que nós, procurando, o pudéssemos encontrar. E falando dessa celebração, nós acompanhamos que a igreja há muito tempo celebra o Natal. E depois é que entrou a coisa do comércio. Sim. E focando muito nos presentes. Desde quando a igreja celebra o Natal? Por que a igreja resolveu celebrar o Natal? Jesus nasceu mesmo dia 25 de dezembro? O que se explica sobre isso? Porque são curiosidades que a gente tem, né? A igreja reconhece essa data, estabeleceu esta data, ou seja, ela disse que esta é a data do nascimento e as pessoas têm uma celebração em torno do Natal. Sabemos que no passado isso era muito mais significativo. As famílias estavam mais em torno desta realidade da encarnação de Jesus. Hoje, como a gente estava falando há pouco, tem muito comércio.
Mas por que a igreja celebra e a importância dessa festa na igreja? Então, eu acredito assim, que a primeira coisa que nós precisamos falar é que o Natal, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, né? Nós não sabemos a data exata do nascimento de Jesus. Mas no início da igreja, no princípio da igreja, foi comum que a igreja utilizasse de festas pagãs, festas romanas, festas gregas também, para significar os mistérios da salvação. Então nós temos, por exemplo, algumas festas, como a própria festa de Pentecostes, que é a festa das sementes, que é assumida pela igreja no decorrer da tradição da igreja, né? E também a festa do Natal. Então já existia uma comemoração dos romanos, também dos gregos e de outras tradições este dia 25 de dezembro, que depois foi assumido essa data no próprio calendário romano, né? Mas essa data específica do Natal, para celebrar o Deus invicto, o Sol, para celebrar o Deus Sol. E celebrava-se exatamente o nascimento do Deus Sol, seria essa a ideia, né? E a igreja, então, a partir, quando ela se torna a religião oficial do Império Romano, logo no século IV, os papas logo providenciaram que essa data fosse, então, a data do nascimento de Jesus. E assim, começou-se a celebrar nessa data, o nascimento de Jesus, a encarnação. Então, a ideia é justamente essa, né? Ressignificar aquelas festas que já eram tradições dos povos antigos, dos povos pagãos. Então, dando um olhar mais cristão. Como nós não sabemos a data exata do nascimento de Jesus, nós assumimos essa data. E dessa forma, nós queremos ressignificar, então, essa vida, né? A vida da nossa humanidade diante da obra de salvação de Jesus. É importante lembrar que a igreja celebra a festa, né? Uma festa realmente, para que seja um momento de marco histórico, cultural e de salvação para a vida de todos aqueles que acreditam. Então a festa está marcada desde o princípio, né, desde o início da tradição cristã, nós já temos a celebração do Natal para realmente significar essa obra de salvação. Nós temos, padre, algumas tradições que são associadas ao Natal, né? Ilumina a casa, monta presépio nas igrejas, nas comunidades. Vivenciamos também o tempo do Advento, né? 4 domingos que prepararam. Em relação aos símbolos do Natal, né? O que significa o presépio, a importância de se ter um presépio, né? De relembrar aquela imagem, aquela cena, aquela memória bíblica do nascimento de Jesus sobre o presépio. Então, é sempre importante lembrar que a igreja ela assume, como eu falei, essas festas, né? E somado os anos, vai se somando também a essa festa tradição popular, aquilo que é próprio. Então a gente celebra na igreja de um jeito, liturgicamente, através do mistério também da Eucaristia, mas o povo foi assumindo formas de expressar também de maneira cultural essa felicidade do Natal. Então, através da cultura, vão surgindo modos de expressão. E aqui vão surgindo os símbolos, né? A árvore, as luzes, o próprio presépio, as guirlandas. Depois se somou a tradição de São Nicolau, o Papai Noel, a questão das renas, do próprio Papai Noel, desses sentidos todos, né? Então, são expressões da cultura que vão se aproximando daquilo que é a religiosidade. E diante disso surgiu o presépio. O presépio ele já era realizado de algum modo, mas ele se popularizou com São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, ele um certo dia escolheu representar o nascimento de Jesus com animais, com a figura de uma mulher que tinha acabado de dar à luz, com um menino no colo, para representar essa figura do presépio. E assim se popularizou também entre a cultura ocidental a realização do presépio. O presépio é uma representação figurativa daquilo que foi o Natal. Claro que hoje quem já teve a graça de ir para a Terra Santa sabe que o lugar que Jesus nasceu não é um presépio como nós imaginamos, né? Como as nossas culturas bem mais modernas e ocidentais, uma capelinha, um espaço assim, não. O presépio, onde Jesus nasceu, é uma gruta, né? A gruta de Belém. Então, neste lugar onde os animais ficavam, e ali Jesus nasceu. E hoje nós temos essas figurações, hoje, de vários modos, e daí cada expressão cultural vai expressar o presépio de uma maneira, mas a importância é a mesma, né? Tornar presente essa imagem que Deus se fez pequeno com os pequenos, humilde com os humildes e assumiu a nossa humanidade. Então essa é a grande importância do presépio. E é uma tradição muito rica, muito bonita. Eu acho tão belo quando nós visitamos casas de famílias nessa época e nós já temos a figura do presépio
porque representa que o verdadeiro significado do Natal está ali. E também é tão triste quando a gente vai numa casa e vê que o presépio não está presente, ou se está apenas como um detalhe, né? O Papai Noel é de 3 metros de altura e o presépio é um cantinho da mesa. Então, é dar o verdadeiro significado para o Natal, né? Representar que Jesus realmente nasceu para a nossa salvação. Esse grande horizonte foi o intuito de São Francisco, é o intuito que nós devemos ser atualmente também. Às vezes, inclusive, o Papai Noel substitui a figura de Jesus em muitas casas. Claro, Né? muitas casas. O Papai Noel hoje, ele se tornou culturalmente e comercialmente o símbolo do Natal, né? E é importante ter falado da origem do Papai Noel, né? Ele está vinculado à figura de um santo, São Nicolau, que tinha o costume de presentear no Natal as crianças. E depois o comércio, principalmente a Coca-Cola, nos anos 90, né? No final dos anos 80, início dos anos 90, trouxe este símbolo, né? Até originalmente o Papai Noel era verde, porque é irlandês, então a roupa dele era verde, depois, por conta da Coca-Cola, ficou representado com a roupa vermelha, como nós conhecemos hoje. Então, hoje ele rouba a cena, né? Mas tenho certeza que não é esse o intuito original. O intuito original era só representar essa bonita tradição de troca de presentes, principalmente para as crianças, para significar a alegria do Natal. Assim como nós recebemos o maior presente, que é Jesus de Nazaré, que nasceu para a nossa salvação, nós também presenteamos uns aos outros para significar este presente que nós recebemos de Deus. E a gente vê que tem muito simbolismo ainda falando sobre isso, né? Geralmente o Natal é associado à luz e ao fogo. Por que esses dois símbolos? Por conta da casa. É interessante que o Natal ele é celebrado na casa. A igreja, sempre é importante lembrar que a igreja começou a se reunir não em templos preparados para isso, mas as casas das pessoas. E o fogo, a luz, é sinal de aconchego, sinal de casa. Onde há calor, há casa, há lar. E então o Natal é associado a isso porque Deus primeiro fez a sua casa no meio de nós, a palavra Shekinah, Deus armou a sua tenda no meio de nós, mas também para significar que são nas nossas casas que o Natal deve acontecer, é no nosso coração. Hoje o Natal nós celebramos não uma festa que aconteceu há 2000 anos atrás apenas, mas uma festa que precisa acontecer no nosso coração diariamente. Deus que vem até mim e instala a sua presença de amor na minha vida, no meu coração, na minha história, e isso é sinal de casa. Né? É tão bom estar em casa. Quem tem a sua casa sabe disso. Né? Pode passar por todos os lugares do mundo, mas não há lugar melhor que o nosso lar. Então, o Natal é associado a isso para dizer exatamente essa relação entre Deus que faz a sua casa no meio de nós e nós que precisamos transformar a nossa casa como um ambiente da presença de Deus. Eu fico imaginando, Mateus, se quem está nos assistindo hoje, nesse dia de Natal, em casa, na sua família, talvez até na praia já, você pode avaliar assim, será que eu estou vivendo na minha família hoje, nesse dia tão especial, esse espírito natalino? Será que vivemos isso até hoje? Nos preocupamos com o presente, com a decoração da casa? Mas será que a gente viveu tudo isso, né? E o Natal é simbolizado, já que a gente está usando dessas expressões, luz e fogo, né? Mas a expressão da luz e do fogo é o amor. Então, é uma pergunta que também tenho que fazer. Será que esse Natal foi um Natal de amor em minha casa, em minha família? Como estão as nossas relações? Não é um momento de recomeçar? Às vezes é preciso recomeçar, né? Então, trazer esses questionamentos é muito importante para significar realmente essa presença de Deus em nosso meio. O professor Mattiola comentou, né, que as pessoas podem estar fazendo uma certa reflexão, né, daquilo que vivenciaram durante o ano, daquilo que vivenciaram na noite de ontem em família. Muitas pessoas também se reuniram, né? Mas como a gente pode prolongar esse espírito natalino? Às vezes as pessoas celebram dia 24, dia 25, chega no dia 26 e já quebra o pau lá em casa, né? Como é que a gente pode prolongar isso, né? Aqui entra uma tradição muito rica da igreja e que é muito bela e que é pouco conhecida. As duas maiores festas do catolicismo são a festa do Natal e a festa da Páscoa. E a igreja entende que essas festas são tão grandiosas, tão profundas e tão importantes que elas não cabem num dia só. Não cabem num dia só. E por isso nós celebramos não só o dia da festa, mas celebramos a 8ª da festa. Isso é, 8 dias celebrando a mesma festa. Então, nós temos a 8ª da Páscoa e nós temos a 8ª do Natal.
Então o Natal, até a igreja ensina isso, que não pode ser vivido apenas um dia. Precisa de um tempo para ser assimilada essa mensagem, precisa de um tempo para que essa mensagem realmente toque os corações e precisa ser perpetuado pela vida cotidiana. Então, assim como na igreja nós somos convidados por 8 dias a celebrarmos o Natal, também as nossas casas precisam ser convidados, os nossos corações precisam ser convidados a perpetuar essa alegria do Natal todos os dias de nossa vida. Porque, como eu falei, o Natal não pode ser só uma festa do passado. Ele precisa ser uma festa do hoje. Hoje, na minha vida, Deus precisa nascer. Deus precisa estar presente. Então, hoje, ao celebrarmos o Natal, desde a noite de ontem, essa deve ser a nossa oração. Que todos os dias sejam Natal. Até uma música antiga do Padre Zezinho que fala, tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia e se os pais fossem como Maria, e os pais fossem como José e as mães como Maria. Então, se o Natal não fosse um dia, mas que fosse todos os dias realmente, né? A gente pudesse celebrar todos os dias essa presença de Deus no meio de nós. E é importante porque, assim, hoje a gente tenta alcançar Deus de tantas maneiras e esquecemos que Ele já nos alcançou. A gente precisa virar essa chave. A busca que nós fazemos por Deus é um Deus que já nos encontrou. Filipenses capítulo 3. Né? Deus já nos correu ao nosso encontro. Agora somos nós que precisamos correr ao encontro de Deus. Então, Deus já está no meio de nós, como nós rezamos nas liturgias e em nossas casas. Agora é preciso que nós aceitemos essa presença. E aqui vai uma luta de uma vida inteira, né? Renegar o pecado, pedir a graça para que a gente possa perseverar nos nossos bons propósitos. Estamos chegando no final do ano, daqui a pouco já é dia 31 de dezembro, e renovar realmente os nossos propósitos, não por superstições, mas no amor de Deus que tudo realiza em nós. Essa presença de Deus que é constante e real e está aqui no meio de nós. Meu Deus, quanta reflexão, né? Fiquei pensando, será que eu vivi bem esse ano? E, sobretudo, daqui a pouco virando o ano, a gente pensa assim, nossa, será que o meu Natal do ano que vem vai ser bom, né? Esse talvez já tenha passado. E quem sabe é um propósito, né? De a gente assumir assim, de quem sabe iniciarmos 2025 que é o ano jubilar, né? A igreja reconhece 2025 como o ano jubilar, peregrinos da esperança, para renovarmos a nossa esperança na nossa fé. Se cada um de nós quiser colocar como propósito que 2025 vai viver um pouquinho melhor a sua fé, aproveitando melhor o seu tempo para estar com Deus e não apenas para fazer todos os nossos compromissos, com certeza nós chegaremos no Natal de 2025 dizendo, nossa, como a gente viveu bem este tempo de Natal. E é oportuna essa colocação para fazer a próxima pergunta, Padre. Meu Deus. Qual é o significado da estrela de Belém? Então, a estrela de Belém, ela é um símbolo de esperança. Né? Eu acho muito interessante. A tradição bíblica conta, né, no Evangelho de São Lucas, que 3 reis magos, reis Oriente, que representam as culturas que não eram judaicas, né? Então nós temos ali as culturas persa, grega e romana, 3 reis do Oriente, asiática também, poderíamos dizer, que seguem uma estrela. Então são reis que conhecem da astronomia e observam que surge uma estrela, um astro, que não está no panorama geral deles. E eles resolvem, por reconhecer aquela estrela como um sinal, seguir o rastro dessa estrela. E acabam terminando na gruta de Belém, no presépio, onde encontram o menino Jesus, Maria e José. E o significado é justamente esse, né? Deus, o Natal, precisa ser uma luz a brilhar. E nós precisamos seguir essa luz. Como o Mateus falou, né? Significar a nossa vida a partir do Natal. Então, da presença de Deus no meio de nós. Então, que o Natal hoje, assim como essa estrela guiou os reis magos, possa também guiar a nossa vida como um luminar de esperança, que vai nos conduzir ao grande objetivo da nossa vida, que é nos aproximar de Jesus. Na verdade, daqui 10 dias aproximadamente, né, um pouco mais, nós vamos celebrar a festa da Epifania do Senhor, Sim. né? Onde essa festa da manifestação do Senhor aos Reis Magos. E também há aquela tradição que tem que esperar a festa da Epifania para desmontar o presépio, né? Justamente porque a palavra Epifania quer dizer manifestação. Então, a Epifania do Senhor, que nós celebramos na chegada dos Reis Magos, significa que a palavra da salvação, o verbo que se fez carne, Jesus que está no meio de nós, o próprio Deus, é manifestado não só ao povo semita, mas a todos os povos. E assim, por isso que se ligou essa questão do presépio, porque assim como Deus se manifestou a todos os povos, ele também agora se manifesta a cada pessoa, não é preciso mais o presépio.
mas ele está se manifestando na nossa vida por completo. O Padre Jean, como animador vocacional e juvenil, também tem um grande desafio, né? À frente da nossa diocese, que é formar os futuros padres, formar Grandioso. É um desafio e tem que fazer nascer vocações, né? Assim como o menino Jesus se manifesta e nasce no Natal, o Padre Jean tem que fazer com que nasça vocações, mas ao mesmo tempo regar, cultivar. Nessa linha da juventude, né? Nessa linha da animação vocacional, que é o trabalho que hoje você faz na nossa diocese. Como essa mensagem do Natal pode motivar jovens, não digo a serem apenas padres, mas a viverem mais intensamente essa vida de fé, né? Hoje, parte da juventude, né? Não podemos, de uma certa forma, generalizar, mas parte da juventude celebra o Natal de qualquer jeito, né? Como pagãos. Como pagãos. Dificilmente Deus se vê... invictus. Dificilmente se vê tantos jovens em missas de Natal, ontem à noite, por exemplo, ou hoje durante o dia. Como despertar jovens para isso? Eu volto a falar, né? A gente precisa pensar no Natal como esse rompimento das barreiras entre Deus e nós. Se o jovem descobre que pode fundar a sua vida, fortalecer a sua vida no amor de Deus, que realiza tudo nele, que já fez a obra da salvação e já o alcançou, com certeza vai descobrir que vale a pena dar a vida por esse Deus. Então é preciso que nós, né, que somos os responsáveis, eu como padre, o Matiola como pai, você como futuro pai, né? Não sei. É meio profético esse vídeo. Mas quem nos acompanha, né, em casa, que tem família, que volte a falar dos jovens esse significado do Natal. Eu vou ser bem padre agora, né? Se você hoje ainda não rezou com a sua família, com os seus filhos, reze. Né? Reze e fale do Natal como esse verdadeiro significado. Por mais que o filho fique emburrado, que o filho não entenda, que diga que é besteira, mas faça esse exercício, porque o jovem pode descobrir na presença de Deus a alegria que precisa para a sua vida. É tão triste, nós vemos hoje a juventude perdida, não apenas em sentido moral e teórico, mas perdida no próprio sentido de não saber o que fazer da vida. E Deus, ele se manifesta, se encarna, torna-se um de nós para ser o sentido das nossas vidas. Nós não podemos dizer que Deus nos fez para assumirmos apenas uma profissão. Não, Deus os fez para Ele. E inquieto está o nosso coração, diz Santo Agostinho, enquanto nós não repousarmos o seu amor. Então, precisamos ter essa virada. Nesse sentido, então, Natal é uma oportunidade de renovação espiritual para as famílias, para as pessoas, para os jovens. Para os jovens principalmente, mas para todas as pessoas. E nesse ano, não tem um ano de padre ainda, né? Não. São quase 7 meses. Isso. Não, 7 meses amanhã. 7 meses. Não, 7 meses hoje? 25. Hoje é dia 25, 7 meses hoje. 7 meses. É. Padre, então assim, os jovens estão em busca disso? De renovação? Nesses meses você tem trabalhado na diocese, com o Injocre, trabalhou com encontros vocacionais, passou acho que em todas as paróquias. Sim. Eu acho que eu posso dar uma resposta meio parcial aqui, né? Eu creio, por fé, que há muita esperança. Hoje nós estamos percebendo uma juventude muito sedenta, uma juventude que procura e que quando procura encontra no amor de Deus o sentido para suas vidas. Hoje nós percebemos isso, mas ao mesmo tempo nós percebemos tantos jovens que são alheios, não só a questão de fé, mas alheios a qualquer questão. Então hoje você é diretor de escola, né? Trabalhando acho que percebe isso. Hoje muitos jovens não têm perspectiva de vida. Não é apenas perspectiva de fé e senso religioso. Até mesmo escolhem algum curso acadêmico para fazer, mas pensando apenas no dinheiro, pensando apenas na remuneração, no status, e não tem um verdadeiro sentido para algo que sacia a sua vida. Então nós temos essas duas perspectivas, né? Tanto jovens que procuram e encontram em Deus e assim ressignificam a sua vida, mas muitos jovens que ainda são distantes. E é por isso que cada vez mais cresce a necessidade do nosso testemunho. O testemunho pessoal, não é nem o testemunho do padre, o testemunho clerical, da comunidade, mas de cada pessoa. Se cada pessoa que é cristã, que é católica, quisesse realmente fazer da sua vida um testemunho, não só do Natal, mas de todo o mistério de Jesus que se realiza nela, com certeza nós teríamos mais jovens que diriam assim: por que ele é diferente? Por que ele vive assim? Se interessariam e procurariam. Então é preciso que a gente volte, que o Natal também, essa festa que a gente celebra hoje, volte a fortalecer a necessidade do nosso testemunho pessoal.
Nós somos alcançados por Deus e precisamos anunciar. Aquele que descobriu essa alegria precisa espalhar essa alegria. E você, como animador vocacional, agora no sentido de atrair jovens para o seminário, né, para uma vocação específica. Não só para o seminário. Desculpa te cortar, mas acho que é sempre importante falar, né? Eu, quanto animador vocacional, gosto muito de frisar isso. A animação vocacional não pode ser apenas com vistas ao seminário, mas ao discernimento vocacional como um todo, que pode levar ao seminário, pode levar à família, pode levar a uma profissão, pode levar à vida religiosa. Então, nós temos vários aspectos. Claro que o meu enfoque maior é conseguir jovens também para ingressar no seminário, mas eu sou muito contente assim, de dizer que neste ano, eu assumi essa missão em janeiro do ano passado, agora chegando em janeiro de 2025, janeiro desse ano, na verdade, 2024, chegando em janeiro de 2025, já há um ano, eu me esforcei para isso, para acompanhar os jovens para um discernimento integral. Tanto que uma das atividades da pastoral vocacional desse ano vai ser um retiro para namorados. Então, a pastoral vocacional da Diocese, que tem esse foco vocacional de conseguir jovens, a gente também pensa, eu falei para eles, na nossa organização, né? Nós temos que dar uma ajuda também para esses jovens que estão discernindo a vida para o sacramento do matrimônio. Então, também ter um apoio, ser um apoio para esses jovens, no sentido mais amplo, né? Porque a vida da fé se realiza em todas as esferas. Nós não precisamos apenas de padres. Precisamos de padres, sim, necessariamente, porque são constitutivos da igreja, nós precisamos avançar na evangelização também, por meio do sacerdócio, mas precisamos de bons cristãos formados, né? Olha vocês dois, né? Nos ajudam tanto na igreja e não são padres. Nesse sentido ainda de seminário... 2 ex-seminaristas, né? Dois ex-seminaristas. Para falar isso, ó. Então, né? Falar igual um político aí, os ex mais amados do Brasil. Mais ou menos, hein? Mas nesse Mais ou sentido, menos. Padre Jean, ainda do seminário, né? Uhum. A gente sente às vezes, uma dificuldade, talvez, dos jovens quererem ingressar essa missão, né? Porque padre não nasce pronto, né? Estando no seminário, que vai ser cultivado, ou vai ser padre, ou não vai ser padre, né? Ou sai e dá certo na vida também, Isso, né? Sim. Um testemunho, quando eu fui seminarista também, e depois quando eu saí, um dos testemunhos é que realmente aqueles que saem do seminário têm uma formação diferente, né? Lá a gente tem uma formação humano-afetiva, disciplina, não é exército, mas tem essa disciplina Sou de grato horários, pelo tempo que né? passei lá. Também sou bastante grato. Mas nesse sentido, o que você acha que a igreja precisa, né? Talvez novos olhares, novas formas de atrair esses jovens. Como a igreja está se adaptando no novo tempo, né? Que hoje a informação é rápida, tudo é mais rápido, para atrair esses jovens para essa vocação de ser padre. Eu diria que a igreja não precisa inventar a roda, né? Nós já temos a tradição da igreja, o magistério, que nos ensina aquilo que precisa ser dito. Agora, nós precisamos voltar ao essencial. Eu fiz uma formação para catequistas esse ano e eu falava justamente disso, né? As nossas catequeses, os nossos ambientes eclesiais, também extra-eclesiais, onde nós estamos enquanto também padres. Eu sou padre 24 horas por dia, não só quando eu estou rezando missa, mas os nossos ambientes precisam voltar ao essencial, voltar a falar de Jesus. Às vezes a gente soma em tantos acessórios, tantas coisas assim que são importantes, mas não são o essencial da nossa fé, que o jovem pensa, isso eu posso fazer em qualquer outro lugar, né? Então, nós precisamos voltar a falar de Jesus, voltar a falar da igreja como esposa de Cristo, que precisa também dos sacerdotes, e é fundamental isso, sabe? Se a gente falar do essencial, o essencial atrai. O essencial sempre vai atrair, porque a obra é dele, ele está sempre a falar. Agora nós também precisamos falar disso realmente. Então, acho que é o fundamental, tanto para a vida do sacerdócio, como para as outras vocações, diversas vocações, como eu já falei, mas é importante a gente ter esse olhar, assim, de voltar a falar do essencial. Natal, né? Falar de Jesus, Deus que se faz presente no meio de nós. E quando a gente descobrir isso, os nossos serviços de evangelização vão ser muito mais atrativos aos jovens, porque os jovens encontram tantos outros assuntos em tantos outros lugares, mas falar de Jesus, falar do amor dele por nós e da obra que ele pode realizar nas nossas vidas e que ele já está realizando, só na igreja. Então a gente precisa ter essa compreensão, né? Gosto muito daquela frase que está no Evangelho, que sai da boca de São João Batista.
É preciso que ele cresça e eu diminua. Diminuam-se os egos, diminuam-se as nossas pretensões, as nossas inquietações e cresça o amor de Deus por cada um de nós, cresça o amor de Deus que se revela em tudo aquilo que ele faz por nós. Essa é uma forma de viver a espiritualidade do Natal ao longo do ano? Ou seja, ter Sim. essa consciência do Emmanuel, do Sim, Deus conosco? Deus conosco. Né? Se nós, é uma das grandes formas de viver. Né? Falar que Deus está conosco. Viver com a certeza de que Deus está conosco. E por falar de espiritualidade, a gente está falando aqui do Natal, mas falando também da vivência no dia a dia. As pessoas confundem muito facilmente espiritualidade com religiosidade. Eu posso ter uma prática religiosa, mas ser uma pessoa sem fé. Sim. Estou lá por tradição. Quando que a pessoa vira a chave? Quando que tem esse encontro com Deus mesmo? No catolicismo, na nossa fé, acontece quando há um encontro pessoal com a figura, com a pessoa de Jesus de Nazaré. Então, agora, você me perguntar, o que é este encontro pessoal com Jesus de Nazaré? É algo que ninguém sabe definir. Por isso é pessoal. Por isso é pessoal, que ninguém sabe entender, mas que quem já viveu sabe que acontece. Eu conheço vocês dois, posso dizer que por experiência vocês fizeram essa experiência com Jesus. E pode acontecer qualquer coisa, essa experiência é fundante, é fundamental na vida de vocês e não vai mudar. Quem faz uma verdadeira experiência de igreja, quem faz uma verdadeira experiência com Jesus de Nazaré, não muda. Pode vir todas as pandemias possíveis, os pandemônios possíveis, mas nós permanecemos unidos a Ele. Eu vou falar por mim, mas acho que posso falar pelo Mateus também. A gente não trocaria de fé por nada. Por nada. Sim. Porque exatamente por esse encontro. Encontrou. Agora, eu não posso, aqui como eu falei, não posso definir, o encontro pessoal com Jesus acontece em tal momento, tal momento, tal momento. Não. Ele acontece, simplesmente acontece. Jesus nos alcança nas esquinas das nossas vidas. Quando a gente menos espera, esse encontro acontece. Eu conheço algumas histórias assim de pessoas que em momentos mais aleatórios assim se sentiram amadas por Jesus e mudaram a vida. E como foi o encontro do Padre Jean com Jesus? Em qual esquina da vida? Então, teve vários assim durante a minha vida, né? Mas eu vou aqui dizer de dois. Eu lembro muito no meu primeiro chamado vocacional, né, que eu já, segundo a minha família, eu sempre meio que falei que queria ser padre, mas para mim o momento assim que virou a minha chave foi muito pequeno e é um momento que eu não sei explicar, mas eu lembro dele nitidamente, que foi junto com o Padre Silvestre Felipe. O Padre Silvestre Felipe, ele era músico, morava no nosso seminário, meu irmão era seminarista na época, e um dia ele me pegou no colo. Ele era um italianão, um grandão assim, eu era bem pequenininho, tinha uns 5, 6 anos de idade. Ele me pegou no colo, me colocou na frente de um piano e disse assim: pro teu irmão, pro Jefferson, eu ensinei a tocar violão. Para ti, se tu entrar no seminário, eu vou ensinar a tocar piano. E pegou minhas mãos e colocou em cima do piano dele, assim. E falou: tu queres? E eu disse sim. E aquilo ali mudou, assim, sabe? Eu tinha aquela idade pequenininho, mas eu lembro disso nitidamente porque eu sei que daquele momento foi onde Deus disse: não, você vai ser padre. A atração daquele homem em me colocar na frente do piano e me colocar ali brincando nas teclas do teclado com as minhas mãos, ele conduzindo as minhas mãos em cima das teclas do teclado, foi onde eu senti pela primeira vez o amor de Deus. Assim, sabe? E isso mudou a minha vida. Tanto que eu lembro disso, assim, eu tinha 5, 6 anos, eu lembro disso nitidamente. Nitidamente. Essa cena, eu consigo até sentir o toque dele nas minhas mãos, assim, daquele jeito. Tem uma memória afetiva. É uma memória muito afetiva. E outro momento foi já na experiência Campistuba, no acampamento. Eu estava fora do seminário, foi um ano que eu pedi de desligamento do seminário para pensar um pouco mais estando com a minha família, ano de 2018. E lá no chamado Matão Mágico, junto com aquele pessoal, um bando de doido, mas que ama Jesus, um determinado momento eu estava parado, sentado assim, embaixo de uma árvore, assim como tantos embaixo da figueira, né? Na história como bíblica. Padre Pio. E eu estava ali, e eu estava fora do seminário, e eu senti no meu coração, assim, sabe? Deus que me amava. De uma maneira inexplicável. Ninguém estava falando comigo, eu não estava fazendo nada, só estava parado, olhando para nada, e ali eu senti assim: nossa, como Deus me ama. Né? Deus nos alcança nesses momentos, assim. E ali eu comecei a chorar, tive um momento, assim, de... Muitas vezes esse encontro vem com o choro, né? Com arrependimento. E de alegria também, o choro de alegria. E me senti muito amado. Então são dois momentos, assim, que eu tenho muito chave na minha vida. Tanto esse como o do Padre Silvestre. São momentos, assim, onde Deus me alcançou. Né? E são importantes. São importantes. Fundamentais.
Mas falem de vocês também, quando foi que Deus alcançou vocês, gente? O Matiola estava aqui lembrando, o podcast hoje é a melhor série da Netflix, né? Dá de assistir até comendo pipoca, né? Ou o panetone que sobrou, né? O panetone que sobrou, o peru de chocotone, né? Panetone não é... Mas vamos agradecer também, né, Matiola, professor, os nossos patrocinadores, né? Que estão sempre conosco, né? Estamos aí no nosso segundo mês de programa, finalizando quase o segundo mês de programa. A Ponto-Sat Internet, Fulton Someval, Elizabeth Seguros, JB Boteguinha, Rocha Alimentos, Tambo e AB Sabor na Caixa. Mandar um abraço também a todos vocês que estão nos assistindo aí pelo Facebook, pelo YouTube, ou também aqueles que pegam os cortes nas redes sociais, né? Também tem aqueles que são preguiçosos, né? Não querem assistir o programa inteiro e só vão nos cortes, né? Só no que interessa. Só no que interessa. Só nos cortes das redes sociais. E agradecer a todos vocês que estão acompanhando nesta noite de Natal. O programa não pode parar, né? Toda quarta estaremos aqui. 20 às 21 horas nós vamos estar aqui. Vamos lá? Mais alguma perguntinha aí para o nosso padre? Muito bem. Padre Jean, o Natal é celebrado de forma igual em todas as culturas, países, ou existem diferenças? Não, como eu falei antes, né? Isso é muito interessante, porque o Natal vai assumindo nuances da cultura onde ele está inserido. Então, assim como no Ocidente pegou muito o Papai Noel, no Oriente não tem isso, por exemplo, né? Então, a gente, conforme a cultura, o local, a experiência que se vive, o Natal vai assumindo essas nuances. Então, é muito comum, eu estava até vendo alguns presépios diferentes esses dias na internet, assim, coisas assim, presépio, por exemplo, da China, do Japão, da Rússia, de outros lugares, até de cultura cristã diferente, que são diferentes, né? Apresento, por exemplo, vi um presépio japonês que era um menino Jesus com traços japoneses, né? Então, a expressão cultural vai tocando conforme o ritmo também da nossa fé. Então, existem maneiras diferentes de viver o Natal. E são maneiras dignas, justas, assim como a nossa, e precisam ser preservadas culturalmente, né? Deus também assume a nossa cultura, assim como ele assumiu o seu nascimento, a cultura semita, ele assume também a nossa cultura, o nosso jeito brasileiro de ser. Então, a mesma coisa pensar assim, no Brasil tem lugar que a gente vai comer na noite de Natal o frango, né, temperado e de um jeito, e outros lugares vai comer um pedaço de carne de boi, e é um Natal a mesma coisa, justa, digna, só que cada um celebrando na sua cultura, no seu jeito, com a sua gastronomia, com a sua maneira. Então a gente tem essas expressões diferentes que acontecem ao redor do mundo. Falei de Brasil, mas imagina um mundo com todas as culturas cristãs que nós temos, né? Então é muito bonito. A festa universal. Eu lembro quando estava no seminário e fazia filosofia, houve uma exposição de obras africanas aqui na Fundação, Sim. na Unisul na época, e todos os personagens eram personagens bíblicos representados, claro que como negros, e as pessoas se escandalizavam, mas os personagens são negros, mas óbvio, né? Óbvio, uma exposição que vinha de lá, e as pessoas enculturaram o evangelho a partir daquilo que eles conheciam e viviam, né? A gente tem a visão das imagens, das representações de Jesus, de Maria, de São José, dos santos apóstolos, com a visão renascentista, da Europa renascentista, que trouxeram traços culturais daquele momento, né? Mas é importante lembrar que Jesus nasceu na África, né? Então, não é que ele era negro, mas possivelmente um tom de pele terracota, assim como os historiadores hoje apontam, né? Então, a gente tem que ter essa visão um pouco mais geral, né? Cada cultura vai representar de uma maneira. E é muito belo. Eu acho muito belo, assim, quando Jesus é representado, assim como os santos, principalmente Maria e José, na cultura local, né? Então, eu acho belíssimo, assim, quando isso se representa. Nas aparições de Maria, ela sempre está muito adequada à cultura em que aparece. Exatamente. Aqui, a Guadalupe, né, aparece uma Nossa Senhora índia, né, conforme com os traços dos índios da região. Aparecida, uma Nossa Senhora negra. Fátima, o símbolo europeu. Então, cada lugar realmente representa a sua cultura. Deus que assume a nossa cultura. Muito bem. Queixo caído, né? E a gente fugiu da pergunta dele, ainda bem, né? Eu ainda quero saber que esquina que Deus alcançou vocês. Pode começar, Matheus. Primeiros mais novos, vamos lá. Segue a preferência, né? Segue a preferência, né? O padre já está dizendo que você e padre a gente não desobedece. Na verdade, nessa parte da minha história de fé, começou lá na comunidade do São Brás, no bairro Andrino.
a minha mãe participava do coral e eu participava das atividades da igreja, né? Minha mãe cantando, eu ia lá, pegava o microfone e de em diante... Já estava com o microfone já, desde pequenininho. desde pequenininho com a mão, Por isso virou jornalista. Mas a minha experiência mais marcante foi quando os freios capuchinhos vieram, o Frei Forcato e o Frei Possamay. Foi eles que estiveram lá na minha comunidade, ficaram uma semana e eu fui todas as noites. E na última noite eu chorei que eu queria ir embora com eles. E depois eles até mandaram para mim um mini hábito de frei, cara. Era criança, Sim. né? Mandaram um mini hábito de frei. Fiz acompanhamento vocacional com eles também. Mas foi uma experiência mais bonita ali, assim, de saber e sentir aquilo, né? E é inexplicável, né? É inexplicável. Eles levando Nossa Senhora de Fátima, aquela movimentação toda. Talvez por ser aquele jeito do Frei Forcado, bem brincalhão, bem espontâneo, né? Isso foi uma das experiências. E depois, é claro, uma experiência forte que a gente sempre tem é na experiência de seminário, né? Querendo ou não, a gente sempre tem algo que marca a nossa vida de seminarista, né? Então foi uma experiência muito forte, uma experiência de encontro de um jeito diferente daqueles que eu tinha, né? Que era só a missa, né? Mas vivenciar em si a questão ali, né? Da vivência de fé foi muito interessante. Mas o professor Mattiola, jovem professor Mattiola, deve ter tido Ele tá querendo consertar o começo. tantas experiências, né? E é referência também aí. Agora diga, fale nos É que o bons. Matheus tem idade para ser meu filho, por isso, né? Então ele se passa aqui. A minha experiência é uma experiência muito legal. Eu quando adolescente, fiz toda a catequese na catedral. E quando eu estava para ser crismado pelo então bispo Dom Osório Beber, o meu padrinho de crisma estava em viagem, talvez não pudesse chegar, mas chegou a tempo. E eu já tinha arranjado um outro substituto. Acontece que aí o meu padrinho chegou a tempo e o substituto ficou muito triste. O irmão do meu pai disse então assim, olha, já que ele não pode ser padrinho de crisma, lá em Içara tem a consagração à Nossa Senhora. E aí marcamos, eu fui consagrado a Nossa Senhora no dia 13 de maio de 1988. E no dia 15, e na semana seguinte, né? Na semana seguinte, não foi dia 15, mas na semana seguinte eu comecei a participar do grupo de liturgia da paróquia de Humaitá. E eu sei que ali foi um divisor de águas. A minha consagração à Nossa Senhora foi o momento de eu começar a minha caminhada na igreja aos 15 anos, em 1988, que vocês nem estavam ainda no pensamento dos pais de vocês. E em 1990, depois, eu já participava de tudo, pastoral vocacional, pastoral de ecologia, tudo que tinha, apostolado de oração, eu estava metido em tudo, jovenzinho, né? E depois, em 1990, eu comecei a participar da renovação carismática e tive a graça de conhecer o Padre Léo. Fui muitos encontros com o Léo, muitos. Né? Ele me chamava pelo nome, inclusive. Tanto que eu fui, meu primeiro seminário foi um seminário deoniano, eu fui para um seminário em Rio Negrinho. O Deon entrou na minha vida lá e nunca mais saiu, graças a Deus. Então, foi um encontro muito forte com o Léo. Ali eu descobri a igreja, de fato, e tive um encontro profundo com Deus. Né? Em 1990, isso. Eu lembro exatamente a data, foi em fevereiro de 1990. E depois eu vim para o seminário diocesano, saí do seminário religioso, fiquei aqui. Mas eu tenho plena convicção, foram esses dois encontros. A consagração à Nossa Senhora, depois a passagem pela vida do Padre Léo, que realmente fez grande diferença. Ele realmente me fez amar e entender a igreja. Então, ali. Mas agora vamos voltar, né, aos papéis certos, né? O jogo virou aqui. Agora a entrevistada é ele e volta. O jogo virou. Mas ele estava preparando outra pergunta pelo olhar. Eu pensei que o Mattiola ia falar da Carla, né, no momento que encontrou a Carla. Aí foi a plenitude do céu. Mas aqui viu, Carla? Salvei, hein? Mas aqui ele falou nos bastidores, né? Que a melhor coisa que ele fez foi casar, né? Foi. Por favor, Carla, aí não esquece. Disse isso, que é a melhor coisa. Até porque ele também não merece, na noite de Natal, dormir na sala, né? Porque nem cachorro, coitado, ele tem, né? Então, nós estamos esperando ganhar um cachorro de Natal, né? Quem sabe, né? Quem sabe. Ainda Natal não acabou ainda, quem sabe. Ainda tem. Então, Padre Jean, essa conversa sobre Natal despertou, né? E desperta em nós tantas coisas, né? Algumas curiosidades, né? Falamos sobre essa importância da festa de Natal. Hoje na igreja, nós que estamos dentro da igreja, vivenciamos a igreja, sabemos que a Natal é uma das festas mais importantes, mas não é a festa mais importante, né? Mas para aquele que está nos assistindo, está nos ouvindo, qual é a festa mais importante e por que não é o Natal?
Então, a festa mais importante é a festa da Páscoa. A Páscoa, ao redor da Páscoa, tudo se realiza e se idealiza, né? Porque na Páscoa nós celebramos os mistérios centrais da encarnação de Jesus, que é a sua paixão, morte e ressurreição, que é a planificação da obra de salvação que ele veio realizar. Então, a festa do Natal não é a mais importante, porque Jesus ele tinha uma missão a cumprir. E a festa mais importante acabou se tornando a missão, o cumprimento da sua missão. E depois também porque, como o Evangelho deixa muito claro, Jesus teve chance de não realizar essa missão, né, na sua vida. Então, ele optou por cumprir a missão até o final. Optou por ir até a morte de cruz e a nossa salvação. Então, é importante sempre lembrar disso, né? No início da pregação, as tentações que ele sofreu no deserto, depois, antes de ir para a cruz, o monte de Getsemane, quando ele soa sangue e ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, Jesus tinha essa liberdade de não cumprir a salvação e ele, por amor a cada um de nós, por amor a mim, a vocês e a cada um que está nos acompanhando, ele vai até a cruz, vai até a ressurreição e salva a cada um de nós. Então, é belíssimo pensar isso. A centralidade da nossa vida está no mistério pascal. E é o grande mistério, e é o mistério pascal que é a grande celebração que a gente faz, né? A liturgia, em todas as suas expressões, é uma vivência constante do mistério de Jesus Cristo por completo, mas também principalmente no mistério pascal. Ô padre, e falando nisso, falando da liturgia, por que até há pouco tempo nós estávamos vivendo o Advento, por que a igreja se veste de roxo se o Natal é uma festa de tanta alegria? Porque é um tempo de preparação e purificação. Então, o Advento ele tem um caráter de espera alegre, né? Mas essa espera alegre precisa também ser uma escola de conversão. E a conversão, então, na igreja é representada pela cor roxa, né? Por esse vestimento essa vestimenta que nos coloca diante da nossa humanidade, das nossas fragilidades, que precisam ser amparadas pela misericórdia de Deus para serem reconduzidas para a sua originalidade e vivemos a plenitude do mistério. Então, todo tempo, toda festa exige uma preparação, assim como a Quaresma prepara a festa da Páscoa, o Advento prepara a festa do Natal. E como tudo tem um simbolismo, agora a gente passa a usar que cor? A branca? A branca, até a festa do batismo do Senhor, onde inicia o tempo comum. Nós usamos a cor branca, que é a cor da festa, né? E que branco, legal. Dourado. Para as pessoas entenderem o porquê do simbolismo da cor também. Né? Exatamente. É por isso que eu fiz a pergunta. Professor Mattiola, acho que nesses últimos minutos de programa podemos dar uma apimentadinha, né? Claro, verdade, vamos apertar. Eu vou inverter de novo? Posso fazer as perguntas? Não, mas padre novo a gente tem que tirar o sangue, né? 7 meses de padre, né? Fazendo hoje. Padre Jean, qual foi a tua maior alegria e a tua maior tristeza ou maior... não podemos dizer assim, dificuldade, assim, a maior alegria, a maior dificuldade nesses teus 7 meses de padre. Então, vou ser bem piegas aqui, né? Mas a minha maior alegria foi celebrar a Eucaristia. Eu acredito que é o mistério central da vida do padre, né? Celebrar a Eucaristia em tantas comunidades que já tive a oportunidade de passar, como hoje não tenho uma paróquia fixa e tenho esse trabalho de animação vocacional, eu perpasso muitas comunidades, muitas paróquias, e sou muito feliz assim de celebrar com o povo a Eucaristia, que é o grande alimento da nossa alma. Então essa é a minha maior alegria. Agora, quanto à dificuldade, eu acredito que é o tempo, né? Porque o nosso tempo é tão corrido, às vezes a gente quer dar conta de tantas outras coisas que não consegue por falta de tempo, ou porque não tem agenda. Então hoje trabalhar sem agenda é impossível, e a gente às vezes quer dar mais conta, queria dar mais atenção, e o tempo não nos permite. Então eu diria esse ponto, né? A alegria, a Eucaristia, e a dificuldade, assim, conseguir conciliar tantas pessoas, compromissos e realidades que a gente precisa tocar, mas que a gente toca, mesmo que seja bem rapidamente, mas a gente toca tentando sempre alcançar. Acredito que é a grande dificuldade de todos nós nesses tempos, né? Conseguir administrar o tempo para ser presente naqueles lugares que a gente precisa estar. E nessa correria toda, né, de pastoral vocacional, de estar na diocese inteira, qual é o tempo para rezar e para estudar?
Então, estar no seminário, residir no seminário hoje, junto com o Padre William, ao qual deixa um abraço, meu companheiro de missão, ele é o reitor da casa, me permite assim ter uma maior flexibilidade no dia a dia, né? Porque geralmente as noites são ocupadas com essas visitas, com essas missões. Então, durante os meus dias, assim, a parte da manhã, a parte da tarde, eu consigo às vezes tirar um tempinho assim para estudar, né? Para preparar homilias, preparar pregações, preparar as palestras, encontros que a gente vai conduzindo, organizar também a vida mais burocrática da pastoral vocacional, que também nós temos. Então eu consigo realizar isso. Também cuidar do corpo, né? Eu tenho dias por semana que vou para academia, também gosto de caminhar, assim, para pensar também. Gosto muito de escrever, então também dedico tempo para escrever. Mas geralmente também às vezes muito prejudicado por conta das atividades, não só aqui na diocese, mas também fora, como agora auxiliando alguns projetos do regional aqui de Santa Catarina. Então, e para rezar a gente tem que rezar em todos os lugares, né? Então, rezar é uma opção, é uma prioridade que nós precisamos ter. Então, eu sempre coloco a oração como a prioridade da minha vida. Então, se eu preciso deixar de fazer alguma coisa, eu deixo para manter a minha rotina de oração. Então, rezar de manhã, à noite, à tarde, quando dá, com a comunidade, também com os seminaristas. Então, manter a vida de oração, né? Então, eu acho que a nossa rotina não pode ser desculpa para não termos uma vida de oração. A gente precisa colocar a oração como a primeira atividade que nós faremos durante o dia, como a última atividade que nós faremos todo dia, como a mais importante das atividades que nós faremos todos os dias. Até na academia, no treino de perna, a gente reza, né? Meu Deus. Com certeza. Às vezes até contra o personal, mas a gente reza. Então, estamos chegando... Eu rezo pelas minhas personagens. Eu rezo também, mas rezo para que eles sejam bonzinhos. Exatamente. Estamos chegando ao fim do nosso Papo de Mestres, edição especial de Natal. Agradecer você que esteve nos acompanhando. Agradecer aos nossos apoiadores, né? Ponto Sat Internet, Falton Someval, Elizabeth Seguros, JB Boteguinha, Rocha Elementos, Tambo e AB Sabor na Caixa. Queremos agora desejar para vocês todos um feliz e abençoado Natal, que vivam esse espírito natalino ao resto deste ano e 2025 também, que já está aí, já está batendo a porta. Ao professor Matiola também, um Feliz Natal. O Padre Jean, Feliz Natal, que nasça muitas vocações, né, da nossa igreja, não só sacerdotais, mas vocações santas. Professor Matiola? Vamos rezar para ele estar no retiro de namorados ano que vem, né? Exato. Quem sabe, né? Vamos rezar para que alguém olhe para o Mateus e diga, essa aí é a minha vocação. Gente, felicidade a vocês. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesses meses, nesse ano já. A gente começou com muita expectativa, foi muito legal todos os encontros que fizemos aqui, todas as edições de podcast. Então, a você, a sua família, os seus projetos, Feliz Natal. Que essa luz de Jesus atinja todas as dimensões da sua vida. O Natal, como dizia o Padre Jean, lembrando a música do Padre Zezinho, precisa ser todos os dias. Então, a você, a sua casa, os seus negócios, os seus projetos, que também sejam atingidos por essa grande graça que é a chegada de Jesus às nossas vidas. Padre Jean, muito obrigado. Sempre bom estar perto de ti. Tu tens assim, uma vibe muito boa. Obrigado. Agradeço o convite de vocês e quero terminar, um abraço, Feliz Natal a todos que nos acompanharam. Mas quero terminar com um texto que eu escrevi, recolhendo alguns textos que nós já encontrei sobre o Natal, e escrevi isso aqui para uma homilia e depois transformei num texto assim que gosto sempre de ler nessa época de Natal, um texto de autoria minha com alguns enxertos de outras pessoas, né? Posso ler? Deve. Né? Vamos terminar. O título do texto é Onde está o Natal? E começo assim: Desperta, por tua causa Deus se fez homem, por tua causa o que é eterno se escondeu no tempo, aquele que é o tudo se escondeu no fragmento. Onde se esconde esse menino, dom de Deus para nós? Onde está tão grande dádiva? Com certeza não está nos palácios, nem mesmo nas ruas enfeitadas. Ele não está nas mesas fartas, nem nos sacos ou pacotes de presentes. Ele não está nas roupas bonitas ou nas flores que escolhemos para este dia. Não está nos chocolates ou nos doces tão saborosos dessa época. De forma alguma também no colo do Papai Noel, ou nas lojas e no consumismo ou no desperdício, que infelizmente abusam de nosso presépio e nos fazem cada vez mais distantes do verdadeiro Natal. Onde está o Natal? O Natal se esconde no silêncio. Ele está onde a luz não chega, está onde falta tudo, está onde nada se tem.
O Natal está no presépio, lá onde falta tudo, mas Deus se faz presente. O Natal está na carência, está onde ninguém quer estar. O Natal está escondido, onde só Deus pode existir. O Natal está no choro de uma criança, dependente de tudo, mas de quem todos nós dependemos. Está nas mãos pequenas de um bebezinho que desenhou o mundo. O Natal está no olhar que contempla o céu que ele mesmo modelou. Está no afago de um pai e de uma mãe que só tem uma manjedoura para oferecer. Está no sono profundo de tal ser, tão pequenino, mas que sonha com a nossa salvação. O Natal está na esperança que rompe nossa surdez e diz: Deus está no meio de nós. Apareceu para nós o Messias. Está deitado numa manjedoura, tal criança pobre e desamparada. Será ele reconhecido em tão humildes condições? A quem ele se revelará primeiro? Não aos grandes e aos soberbos dessa terra. Pastores, pobres e pessoas simples são os primeiros convidados para adorar o menino. E sejamos entre eles. Amém. Amém. Feliz Natal! Feliz Natal. Natal.